Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique em pé. Fala, irmão, olha para o seu lado, o irmão que está do seu lado. Irmão, você está numa vigília. Vigie. Não quero ver você cochilar, amém? Podemos sentar, irmãos e irmãs. Hoje o mundo está animado, pessoal lá fora, né, minha gente? É bom porque isso anima o nosso espírito. Enquanto o mundo está cantando, bailando no funk, como estamos ouvindo, nós estamos na igreja. Nós estamos numa vigília, e não estamos só, irmãos e irmãs, estamos com toda a igreja católica. Dos quatro cantos da terra, ele está clamando, está suspirando, está gemendo, pedindo o Espírito Santo. Então isso deve alegrar o nosso coração. É tão bonito, irmãos e irmãs, lendo a primeira leitura, Deus está se manifestando para Moisés durante a noite, até o raiar do sol. É interessante, irmãos e irmãs, que as grandes obras de Deus sempre se está na madrugada, sempre acontece durante a noite. Se nós olharmos na vida de Jesus, os momentos mais importantes do seu ministério, da sua missão, ele passava a noite em oração. Até São José, ao receber o anúncio do anjo, era noite. Então, como é importante, irmãos e irmãs, nós entendemos que quando nós buscamos estar em vigília, em oração à noite, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando muita graça. Talvez esse é um segredo do rosário, não é? Às 4 da manhã. Porque Deus tem uma predileção pela madrugada. Há uma unção espiritual. Então, enquanto o mundo se alegra, o mundo se entrega ao pecado, as almas que querem estar com Deus na oração, na vigília, Deus derrama muita graça. Mas o meu tema da vigília é receber a unção redobrada do Espírito Santo. Quem quer receber a unção redobrada do Espírito Santo, levanta a mão. Quem quer? Todo mundo quer, não é? Será que nós queremos, irmãos e irmãs? Porque Deus, Ele não brinca com a nossa oração. Deus leva a sério. Não pensamos que a nossa oração é algo poético. Eu peço, mas é como eu for no mercado, eu peço uma promoção, está a promoção, amém. Não, Deus leva a sério o nosso pedido. E se nós estamos falando que nós queremos uma unção redobrada do Espírito Santo, Deus, Ele leva a sério. Mas a grande pergunta é, será que eu estou pedindo com consciência? E será que eu quero na minha vida verdadeiramente a unção redobrada do Espírito Santo, como aconteceu com Eliseu? Nós vamos perceber isso, irmãos e irmãs. Por isso eu escolhi a primeira leitura que fala do profeta, que fala de Moisés. E Moisés diz aqui no texto bíblico, o meu povo, olha que bonito, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Irmãos e irmãs, Deus nos faz também profeta. É tão bonito que o maior profeta do Antigo Testamento é São João Batista. E por que São João Batista é o maior profeta do Antigo Testamento? Porque São João Batista, ele recebe o espírito de Elias. Ele recebe o espírito de Elias. E Elias, irmãos e irmãs, ele é o pai de todos os profetas. Tem profeta nessa igreja aqui, sim ou não? Quem é profeta? Levanta bem alta a mão. Quem é profeta? Tão pouca gente. Quem é batizado? Levanta a mão. No seu batismo, irmãos e irmãs, você recebeu uma unção de profeta.
No nosso crisma, nós recebemos uma unção de profeta. Então eu e você, nós trazemos na nossa vida essa dimensão profética. Assim como o profeta Elias. E Deus quer fazer de nós uma nação de sacerdote, uma nação profética. Porém, para nós viver essa dimensão profética na nossa vida, irmãos e irmãs, é necessário que a unção do Espírito Santo. E o mundo precisa de profetas, a nossa família, a sociedade. Então nós temos que pedir de fato para Deus que essa unção se derrame sobre a nossa vida, poderosamente. E é tão bonito que Elias é o profeta do fogo, Elias é o profeta da unção. Diz a palavra que Elias, quando ele pregava, era como que tocha. A vida de Elias era uma vida tomada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele que derrama a unção. E nós podemos perguntar, irmãos e irmãs, na nossa vida de cristão, como que está a unção profética sobre nós? Porque o profeta tem uma ousadia espiritual, o profeta tem uma fortaleza que vem de Deus. Ninguém consegue parar o profeta, ninguém, porque ele possui o Espírito Santo em plenitude. E Deus já nos comunicou esse Espírito. Mas talvez o que nos falta de fato é fazer a experiência do profeta Eliseu. Olha que bonito, antes de Elias ir para o céu, ele vai estar com Eliseu, e Eliseu vai pedir o quê? Uma unção redobrada do Espírito Santo. Porém, Eliseu recebeu a unção, porém para ele receber esta unção, ele passou por um caminho espiritual. Porque tem muita gente que acha que é tão simples assim: vem Espírito Santo. Sim, pedir vem Espírito Santo é pedir sabendo com consciência o que eu quero. E falar que eu quero o Espírito Santo, falar que eu quero a unção, é falar que eu quero me transformar, é falar que eu quero ser uma nova criatura, é falar que eu quero nascer de novo, é falar que eu quero ver a vida de Deus. Por isso que eu comecei essa homilia falando que Deus leva a sério os nossos pedidos. Então, quando eu falo, vem Espírito Santo, o que eu estou querendo dizer na minha vida, eu quero a unção do Espírito Santo, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, eu quero que Ele que me transforme. Assim vai acontecer com o profeta Eliseu. Eis que aconteceu quando Yahvé arrebatou Elias ao céu no turbilhão. Sim, Elias, ele foi arrebatado ao céu com carruagem de fogo. Por isso que Elias aparece com Jesus no Novo Testamento, no Monte Tabor. Elias e Eliseu partiram de Quiqual. Olha que bonito, irmãos e irmãs, para nós também permanecemos nessa unção. Nós temos profeta, como é importante estarmos com pessoas cheias do Espírito Santo. Como é bom nós estarmos próximos das pessoas que estão unidas a Deus. Sim, irmãos e irmãs, de Santa Teresa, quando nós buscamos nos relacionar, ter amizade com pessoas que estão num grau de santidade, numa vida de santidade, nós nos santificamos. Então, para nós receber a unção do Espírito Santo, em primeiro lugar, é necessário nós estarmos com pessoas também cheias do Espírito Santo. Assim como Eliseu está com Elias. E é bonito que ele partiu para Quiqual. Nós vamos perceber, irmãos e irmãs, nesse texto, vários territórios, 4 tipos de território. E aqui não é uma questão apenas geográfica, aqui é uma questão espiritual, um percurso espiritual para receber a unção redobrada do Espírito Santo. O que significa esta palavra Quiqual? Em primeiro lugar, significa círculo de pedra, estava ao norte de Betel. O que significa Quiqual, irmãos e irmãs? É um lugar de pecado, é uma terra de idolatria. Quem morava nessa região eram os cananeus. Os cananeus adoravam deuses, irmãos e irmãs. Então, para nós recebermos a unção do Espírito Santo, é preciso sair de Quiqual, sair da terra de pecado.
Da terra, irmãos e irmãs, de idolatria. Como eu posso falar, vem Espírito Santo, encha a minha vida, se eu não quero abrir o meu coração para Cristo, se eu não quero deixar os meus pecados, se eu não quero deixar a minha vida velha, não tem como, é impossível. Jesus diz como podemos colocar remendo novo em roupa velha, é impossível. Como podemos colocar vinho novo em odres velhos, irmãos e irmãs. Então é necessário para nós recebermos o Espírito Santo, em primeiro lugar, querer decidir sair do pecado. Porque Deus fala para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Irmãos e irmãs, as sandálias simbolizavam o que? A vida no Egito. A últimos apegos que Moisés tinha ainda ao Egito. Então, para nós fazermos a experiência da unção redobrada do Espírito Santo, é necessário nós falarmos: eu não quero mais pecar. Eu preciso romper com a vida velha, irmãos e irmãs. Então é essa terra dos cananeus que simboliza esse lugar de pecado. Então nós não podemos mais, irmãos e irmãs, falarmos que somos cheios do Espírito Santo, que recebemos a unção e permanecer na vida velha, nos hábitos velhos, nas mesmas situações. Como vai acontecer um Pentecostes na minha vida? É impossível. É bonito que em Josué fala ainda sobre isso. Josué 5, 2, 9, olha que bonito. Quando toda a nação foi circuncidada, repousaram neste lugar, no acampamento, até que pararam. E a fé disse a Moisés: hoje tirei de vós o despojo do Egito. Aquele lugar foi chamado Gilgal até hoje. O que significa isso? No livro de Josué, quando eles vão renovar a aliança que Deus fez no Sinai, e nesse momento Deus pede para eles se purificarem, e esse lugar era o lugar de Gilgal. O que significa isso, irmãos e irmãs? Para nós sairmos da terra do pecado, para nós deixarmos o pecado, é necessário passar por um caminho de purificação, por um caminho de conversão. Irmãos e irmãs, se nós entendemos esse caminho de purificação em relação ao Espírito Santo, aí está o segredo da unção. Porque o Espírito Santo, quando ele vem sobre uma alma, ele traz o que é um profundo arrependimento, ele traz um profundo amor de Deus, e nós nos arrependamos, nós nos choramos, nós pedimos perdão. Então esse caminho de purificação é uma realidade que o Espírito Santo quer fazer conosco. Então nós temos que pedir nesta vigília: Senhor, me purifica dos meus pecados, purifica-me dos meus ídolos, purifica, Senhor, dos meus vícios. Essa é a realidade. Ser circuncidado, o que é deixar aquilo que é velho, é deixar as coisas do Egito. E para esse povo de Josué era a nova geração que não tinha sido purificado do Egito. Então em Gilgal novamente Deus pede para eles: circuncidai. E aquele lugar foi chamado de Gilgal até hoje. Olha que bonito ainda, irmãos e irmãs, Amós 4:4, em Gilgal está escrito: em Gilgal se multiplicam os pecados. E ainda Oséias: não vos dirigeis a Gilgal. Ou seja, nós precisamos sair, irmãos e irmãs, do pecado, da vida velha. É tão triste quanto as pessoas que estão na igreja, diz que fez experiência com Deus, mas o coração da pessoa é cheio de amargura, cheio de falta de perdão, é uma vida velha. Aqui é bonitinho, mas dentro de casa, dentro da família, não vive essa experiência da vida nova. Na igreja é bonitinho, na igreja é o céu, mas em casa é a vida velha, em casa é homem velho. Irmãos e irmãs, Deus quer nos purificar. Essa experiência de purificação começa já pelo Espírito Santo no nosso coração aqui, mas Deus quer purificar na nossa casa, é lá que é necessário. Então isso o que significa? Elias partiram de Gilgal, Elias e Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois Yahvé me enviou até Betel. Poderia ficar aqui, Eliseu? Poderia ficar numa situação de pecado? Não.
Eliseu vai acompanhar Elias até na onde? Betel. O que significa Betel, irmãos e irmãs? Casa de Deus. Tão cutucão que está cochilando aí, coragem. Seja o quarto do seu irmão que está cochilando. Irmãos e irmãs, o que significa Betel no Antigo Testamento? Deus vai se manifestar também numa noite. Numa noite, em Gênesis 28. Numa mesma noite, para Jacó. E Deus vai a mostrar em sonho, olha que bonito. 28, 10. Jacó deixou Bersabé e partiu para Harã. Coincidiu-se ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. E uma das pedras do lugar colocou-se sobre a cabeça e dormiu neste lugar. Teve um sonho, e nosso sonho, o famoso sonho da escada de Jacó, em que os anjos sobem e descem. O que significa isso, irmãos e irmãs? Após deixarmos o estado de pecado, a vida velha, o Espírito Santo nos desperta o nosso coração para as realidades espirituais. O que é isso? Para uma vida de oração. Tem pessoas que falam que fez uma experiência com o Espírito Santo. Mas a primeira consequência da experiência com o Espírito Santo é o que? Deus desperta a nossa alma para as coisas espirituais. Deus desperta a nossa alma para as coisas de Deus. E talvez se assim, irmãos, há muito tempo atrás, no nosso encontro com Jesus, na nossa experiência com Deus, nós temos a experiência do céu, como Jacó, os anjos subindo e descendo. Nós começamos a buscar, nós buscamos amar o Senhor, mas com o passar do tempo, nós começamos a se esfriar. Então quantas pessoas só vivem a experiência de Betel? Só vive a experiência do primeiro amor. Quantas pessoas só vivem no saudosismo? Naquela época, naquele grupo de oração, naquele encontro. Irmãos e irmãs, nós precisamos todo dia fazer a experiência de Betel. E como é maravilhoso estar na presença de Deus. Como é maravilhoso, irmãos e irmãs, saborear as coisas do Espírito. Quem já experimentou verdadeiramente o amor de Deus? Levanta a mão. Quem já sentiu-se apaixonado pelo Senhor? E hoje? Onde que está essa paixão? Onde que está, irmãos e irmãs, essa loucura de amor? Frei, mas isso foi anos atrás. E não, irmãos e irmãs, essa experiência de Betel nós temos que fazer todo dia. Aqui, Eliseu está saindo de Gilgal, está indo para Betel. Para o que? Fazer essa experiência profunda com Deus. Essa experiência profunda com o Espírito Santo. É tão bonito que depois dessa experiência Deus disse: olha que bonito. Esta pedra que ergui como estela será uma casa de Deus. E tudo o que deres eu te pagarei fielmente Altíssimo. Ou seja, ali se tornou o lugar da manifestação de Deus. Você já começou a perceber um pouquinho na tua vida as manifestações do Senhor? Ou será que você já se acostumou com a presença de Deus? Tem gente que se acostuma com a missa. Tem gente que se acostuma com o terço. Tem gente que se acostuma com a adoração. Tem gente que se acostuma com o grupo de oração. Parece que Deus não é novo. E por causa disso começa a viver um esfriamento espiritual. E por causa disso começa talvez a voltar à vida velha, a voltar aos pecados antigos. Porque Betel ainda não trouxe um terceiro passo na vida da pessoa. Porque, irmãos e irmãs, Betel significa o quê? É o nosso encontro com o Senhor. Gente, o nosso encontro com Deus é a coisa mais fácil do mundo, porque Deus vem ao nosso encontro, Ele nos desperta a nossa alma, Ele nos tira da vida de pecado, nos tira de uma vida infeliz. Então é muito bom sentir, é muito bom experimentar.
Mas nós precisamos o quê? Continuar, subir a escada de Betel. O que é a escada de Betel, irmãos e irmãs? É crescer na espiritualidade, é crescer no amor de Deus, é crescer na unção do Espírito Santo. Será que nós estamos crescendo na vida espiritual? Quem não avança de Santa Teresa já está se regredindo na vida espiritual. Gente, eu estou falando aqui da vida no Espírito Santo. Eu estou falando aqui do encontro com Deus. Deus quer que nós subamos a escada da santidade. Vamos sair, irmãos e irmãs, das primeiras moradas. Vamos sair da superfície. Vamos sair da rotina. Vamos sair do mecânico. Não, vamos fazer essa experiência de Betel verdadeiramente na nossa vida. Isso Deus quer fazer comigo. Isso Deus quer fazer com você. Assim como Ele fez com Jacó. Essa profunda experiência com Deus. E é bonito que Ele está no sonho. E talvez você já nem se lembra das promessas de Deus na sua vida. Talvez você nem se recorda mais das novidades que Deus quer fazer com você. Talvez você só está olhando para os seus problemas, para as suas dores, para as suas dificuldades, irmãos e irmãs. Como disse a música do Frei Gilson, deixa Deus sonhar em ti. Não tenha medo. Saia apenas da superfície. É muito bom o primeiro encontro, mas isso é muito pouco. Quantas pessoas fizeram o primeiro encontro, fizeram a experiência com Deus em Betel, na casa de Deus, mas se afastaram. Voltaram para o mundo, voltaram para o pecado, voltaram para a vida velha. Por quê, irmãos e irmãs? Não aprofundou a vida espiritual, não quis escalar a escada da santidade, não quis escalar a escada da perfeição, se acostumou. E tem gente na igreja assim, só vive na primeira experiência, só vive no querigma e nada mais. Qualquer coisinha afasta a pessoa da igreja. São pessoas superficiais porque não querem aprofundar a vida no Espírito Santo. Por isso que o primeiro dom do Espírito Santo é orar em línguas. Porque o Espírito quer nos levar a uma profunda vida de oração. Tem gente que ora em línguas há muito tempo, nem ora mais em línguas. Por isso a vida espiritual está assim, ó. Eu estou falando para a experiência carismática, gente. Como eu sei que eu estou perdendo a unção, como eu sei que eu estou perdendo o meu amor por Deus, como eu sei que eu não estou crescendo na vida espiritual, quanto eu começo a te orar no Espírito Santo, quanto eu não busco ter uma vida de oração. É Betel. Nós estamos na onde? Em Gilgal ou em Betel? Continuando o texto. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E desceram a Betel. Eliseu não é bobo, ele quer unção. Ele saiu de Gilgal, está em Betel. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje Yahvé vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça. Os profetas não sabiam, mas esses profetas só estavam na experiência de Betel, na experiência só do primeiro amor, só do encontro, só das novidades. Eles poderiam seguir Eliseu, mas não quiseram. Ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé me enviou só até Jericó. O que significa Jericó, minha gente? Conhece as muralhas de Jericó? Aqui é um passo da vida espiritual. Se nós não passarmos
Pelas muralhas de Jericó nós não iremos receber a unção redobrada do Espírito Santo. O que significa Jericó, irmãos e irmãs? Eu não vou ler o texto. Significa o momento do combate espiritual. Significa, irmãos e irmãs, quando nós começamos a caminhar com Deus em Betel, é maravilhoso. Deus começa a nos colocar numa noite, no deserto. Começa a vir as provações, começa a vir as dificuldades. Começa a vir o homem velho, começa a vir a saudade do Egito. Eu não bebi, agora eu quero beber. Eu não fazia isso, agora eu quero fazer. Não vou ser mais tão radical como era antes. Neste momento, irmãos e irmãs, nós precisamos vencer as muralhas de Jericó. E aqui exige muito combate espiritual. Porque o nosso encontro com Deus, irmãos e irmãs, é apenas a primeira conversão. Seria o que o primeiro encontro com Deus? Deixar de fato os grandes pecados e estar na casa de Deus, na Betel, buscando o Senhor, na espiritualidade, na oração, nos sacramentos. Mas neste momento, quando eu chego em Jericó, eu me deparo com as muralhas. O que significa isso? Eu tenho que agora neste momento buscar a conversão do meu caráter. Uma conversão do meu temperamento. O que é isso? Agora eu vou começar a perceber na minha vida os meus vícios, as minhas dependências. Ou seja, vai aparecer diante de mim os grandes pecados capitais. Isso seria o que? A segunda conversão que deve acontecer na nossa vida, irmãos. Mas tem muita gente que só para em Jericó e não consegue atravessar Jericó. E é terrível porque as muralhas caíram com 7 dias de oração. Porque nesse combate, irmãos e irmãs, exige muita constância, exige muita perseverança, exige muita luta. É como Jacó lutando com o anjo. Passou a noite lutando com o anjo. Irmãos e irmãs, uma vida no Espírito Santo, uma vida de unção, é uma vida de combate, é uma vida de busca constante da presença de Deus. Então nós temos que vencer as muralhas que estão na nossa vida. E talvez são tantas muralhas que nós estamos nos deparando que nós não temos força. Talvez a muralha do desânimo. Desânimo é o que? É uma alma sem Deus, uma alma sem alma. Parece que é redundante, mas não é. Uma alma sem vida, porque o desânimo, a tristeza tomou conta de você e você não consegue mais lutar, você não consegue mais rezar, você não consegue mais batalhar pela tua casa, pela tua família, porque talvez essa muralha do desânimo. Quantas pessoas se deixam se abater pelo desânimo, pela tristeza, irmãos e irmãs. E isso é uma grande muralha. Nós temos que clamar ao Espírito Santo que de fato esta muralha possa cair na nossa vida. Talvez as muralhas do vício dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tantos vícios, gente. O pecado, a droga, uma vida longe de Deus, tantas situações, talvez no casamento, quantas muralhas nós nos deparamos. Mas Deus é muito maior que qualquer muralha. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, Ele pode derrubar todas as muralhas de Jericó. Entenda Jericó. Jericó era o momento que eles tinham que vencer aquela grande cidade para tomar posse da terra prometida. Então, para você também alcançar as promessas de Deus, essa unção do Espírito Santo, é necessário combater, irmãos e irmãs, o grande combate espiritual. Você está combatendo as tuas muralhas? Nós estamos combatendo, irmãos, mas por isso uma vigília é um combate. É estar em oração, é estar em oração. Olha o que diz São João da Cruz. É lamentável considerar a multidão dos que,
após serem admitidos a esta batalha da vida espiritual, não têm coragem de cortar a primeira cabeça da besta, renunciando aos prazeres sensíveis do mundo? São João da Cruz pega as 7 cabeças dos dragões que estão em Apocalipse, trazendo uma relação com 7 pecados capitais, irmãos e irmãs, e de fato quantas pessoas não conseguem nem vencer a primeira muralha, que é o mundo, que é as paixões mundanas ou tantas situações. Então, irmãos e irmãs, nos esforcemos, lutemos, não desanima, porque a nossa vida é um constante combate espiritual. Quem quer receber a coroa da glória? Levanta a mão. Para receber o que é necessário. O que é necessário, gente? Combate. É luta. Converter a sua família vai ser fácil? Não é fácil. Eu estou feliz porque está aqui meus irmãos, 3 irmãos. 4, né? Eu perco a conta porque é família grande. Jesus foi trabalhando, cada um. Minha irmã Verônica está aí, a mais nova, ela foi a primeira. Ela foi a fiel, depois fui eu, cada um foi indo. É um combate. Você está combatendo. Mas como eu posso combater? Com as minhas forças? Com as minhas capacidades? Com os meus méritos? Não, somente na unção do Espírito Santo. Senão eu vou fraquejar, eu vou desanimar, eu vou desistir de tudo, do casamento, da família, do trabalho. Irmãos, se é o Espírito de Deus. E não esqueçamos que o Espírito Santo, quando veio sobre Jesus, levou ele para o deserto, para o combate. Nós esquecemos disso, irmãos e irmãs. Nós queremos um Espírito Santo do aleluia, do sentimento, do arrepio, da euforia. Não, a verdadeira experiência com o Espírito Santo nos leva para um combate espiritual. Assim ele fez com Jesus. Assim ele fez com São João Batista. São João Batista foi batizado no ventre materno, santificado pelo Espírito Santo. Ele foi morar no deserto. Nós estamos vendo aqui na primeira leitura o povo no deserto, irmãos e irmãs. É o lugar da forja, é o lugar da luta, é o lugar do combate. Como Deus vai nos forjar no Espírito Santo, na unção, é nas nossas batalhas. Por isso, se você tem nenhuma batalha na sua vida espiritual, de uma a duas: você está do lado do demônio, ou você está vivendo uma vida medíocre. Você não se decidiu por Deus e nem pelo mundo. Está em cima do muro. O combate. Eu sei que não é fácil, irmãos e irmãs, permanecer. Eu sou sacerdote, meu Deus, quantas lutas, quantas muralhas, mas se eu preciso combater dia e noite. Caiu, se confessa, busca. Persevere, não desanima. Assim está acontecendo. Mas ele respondeu: não tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. Foram para Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhes disseram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça? Ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhes disse: fica aqui, pois se Yahvé me envia só até o rio Jordão. Eliseu, ele quer unção. Eliseu está passando por esse caminho espiritual. Elias estava sendo uma memória para todo o povo de Israel. Eu não quero entrar nessa aliança, nessa comparação, que eu não tenho tempo para isso. Então agora vamos para o Jordão. O que significa o Jordão, irmão, irmã? Você conhece a palavra de Deus? O que aconteceu no Rio Jordão? Josué, o sacerdote na frente, a arca da aliança, abriu o seu rio Jordão. Uma comparação ao mar vermelho que se abre. Segundo os padres da igreja, uma comparação à retenção da cruz. O sangue, a água que jorra.
Para nós, o que significa atravessar o Rio Jordão? É viver uma vida nova no Espírito Santo. É nesse momento que eles entram na terra prometida, atravessando o Rio Jordão. É tão bonito que Deus faz um milagre com que as águas se abrem, irmãos e irmãs. Deus quer fazer isso conosco. As muralhas sendo derrubadas, o mar se abrir, diante da presença do Espírito Santo. Mas para isso, o que é necessário para que o mar se abra na minha vida? Eu preciso verdadeiramente ser íntimo com o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, viver essa vida nova, essa vida na graça, é o que está falando no Evangelho de hoje. Jesus está gritando: quem tem sede, vem a mim, beba. Do meu interior jorrarão os rios de água viva. O que é isso? É o desejo, é o querer viver essa vida nova. Então atravessar o Rio Jordão, de fato, irmãos e irmãs, é querer viver uma vida totalmente no Espírito Santo. Atravessando as muralhas, atravessando o Rio Jordão. É bonito que neste momento, olha que bonito, 50 irmãos profetas ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Agora é a parte chave. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado ao outro, de modo que ambos atravessavam pé enxuto. Depois passaram. Disse Elias a Eliseu: pede o que queres, e que eu faço por ti antes de ser arrebatado da tua presença. Depois de todo esse percurso, sair do pecado, Betel, vai ser a experiência com Deus, crescer na intimidade, na vida espiritual, depois atravessar as muralhas de Jericó. Nesse momento o Rio Jordão se abre. Nesse momento Elias fala para Eliseu: o que tu queres, o que tu deseja? Por isso, o que Eliseu vai responder para Elias? Que me seja dado uma unção redobrada do Espírito. Nós somos, quem é profeta é filho de Elias. Porque nós herdamos o espírito eliano. O carmelita também, todo carmelita, o pai fundador do Carmelo é Santo Elias. Nós vivemos a herança eliana. Irmão e irmã, não só nós carmelitas, todos que são profetas. Você é profeta, sim ou não? Você que é, então fala: eu quero Jesus. Quem deseja mesmo, quem não quer pode ficar calado, tá? Eu quero Jesus. Receber a unção redobrada do Espírito Santo. De fato, Eliseu recebeu. Ele vai receber a capa. E Eliseu fez muitos mais milagres que o próprio profeta Elias. Eliseu, gente, ressuscitou os mortos. Quantos milagres Eliseu fez? Multiplicou os pães. Quantos milagres Eliseu fez? Muito mais que ele recebeu a unção. Mas ele passou pelo caminho espiritual. Então agora só quem deseja verdadeiramente receber a unção redobrada do Espírito Santo. Presta atenção, só quem quer, quem deseja. Fique em pé. Se você não quer, tranquilo. Não vão filmar você. Não porque o pai está falando. Nós vamos cantar uma música do Frei Gilson, muito bela. Eu não quero ser morno. Eu não quero viver na mentira. Nós vamos rezar essa canção primeiro, com o ministério de música. Você vai rezar com todo o teu coração. E não importa se você está em qual, não importa se você está no primeiro amor, não importa se você está nas batalhas de Jericó, o Espírito Santo, Ele quer vir sobre você. Então vamos cantar neste momento essa canção. E você que deseja, ergue os teus braços.
E pensa agora no Espírito Santo. Essa unção já foi derramada sobre você no teu batismo, no teu crisma. Você que casou na igreja, no teu casamento, no dia do casamento, no altar. Eu como sacerdote, essa unção já está em você. Mas talvez várias situações da sua vida, talvez muralhas se levantaram, situações que você não esperava, talvez na família, na vida pessoal, e talvez você perdeu até essa alegria, essa unção. Mas o Espírito Santo, Ele quer vir sobre você, Ele quer vir sobre nós. Então cantemos com todo o nosso coração, pedindo essa graça do Espírito Santo. Como se fosse a primeira vez. Isso. Reza com consciência. Purificar meu ser. Purificar meu ser. Purificar meu ser. Isso. Desejando. Quebra toda minha mentira. Toda minha covardia. Toda minha covardia. Temor não dá mais. Espírito, diga. Vem, Espírito de Deus. Purificar meu ser. Purificar meu ser. Purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Senhor, não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar. Vem despertar essa nação com tremendo avivamento. Isso, igreja, tomando posse da unção do Espírito Santo, cante, Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Isso, igreja, isso, deixa o Espírito Santo agir. Aviva os corações, diga. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação com tremendo avivamento. Vem queimar. Vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Diga isso, vem Espírito. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração.
Vai orando no Espírito Santo. O Senhor quer derramar um fogo purificador, assim como diz São João Batista. Ele vos batizará no fogo. O fogo simboliza a purificação. Se você não ora no Espírito Santo, vai pedir no Espírito Santo. E nesse momento que o Senhor nos purifique dos nossos pecados. Vai pensando nos nossos pecados, vai pensando nos teus pecados. Aquele pecado de estimação, aquele vício, aquela mentira, aquela fofoca, aquela impureza, aquela soberba. Vem Espírito Santo como fogo purificador. Nós rompemos com o pecado, não queremos mais pecar, eu não quero mais pecar. Fala ao Espírito Santo, eu não quero mais pecar, Senhor. Eu não quero mais ser esse homem velho, essa mulher velha. Isso, Deus está derramando fogo purificador. Você que está em casa também, vai orando no Espírito Santo. Deus está quebrando vícios agora sobre a nossa vida, a nossa vida familiar, o nosso matrimônio, vícios de pecados, de mentirinhas, de maledicências, a impureza, a pornografia, o olhar malicioso. Isso, vai colocando situações espirituais. Você que procurou o terreiro, a macumba, Deus está purificando agora pelo Espírito Santo de todo ídolo. Isso, teu filho é tua filha. Você está rezando pelo teu filho, é tua filha. Jesus está tocando nos teus filhos agora que estão em casa, libertando, purificando. Vem Espírito, vem queimar. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Estamos em Betel. Lembra da sua experiência com Deus, aquela primeira experiência que você sentiu o amor dele. Ele quer renovar a experiência de Betel neste momento. Eis que faço novas todas as coisas. Pessoas que estão com saudade de Deus. Você esqueceu do primeiro amor, você abandonou o primeiro amor, e as coisas têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Mas neste momento o Espírito Santo já começa a tocar no seu coração. Isso, ministério, só esse murmurar. Isso, vai com o ministério. Deus está renovando a nossa experiência com Ele. Isso, vai povo, vai igreja. A experiência do amor de Deus na sua vida. Isso, pode ser melhor, como criança. Isso. Mais uma vez. É o gemido do Espírito da nossa alma. Isso. Receba o Espírito Santo, o amor de Deus. Que tudo renova, tudo transforma. Suavemente no Espírito Santo. Estamos em Betel.
Isso. Faça uma experiência nova com Deus. A experiência nova com o Espírito Santo. Pessoas querem chorar. Você está sentindo uma forte presença de Deus. É o amor de Jesus por você. Você tinha pensado que Deus tinha esquecido de você por causa de tanta dor, tanto sofrimento. É Deus falando para você: meu filho e minha filha, eu te amo. Eu estou renovando a minha aliança, sim. Assim como Deus renovando a aliança com Moisés, Deus está renovando essa aliança de amor que Ele fez com você um dia. Isso. Receba o amor de Deus. Receba a renovação espiritual. Jesus está mostrando que, como que colocando roupas novas, tirando a roupa velha. Até pessoas com armadura velha, tanto combate, colocando a armadura nova. Jesus está renovando o nosso amor por Ele. De muitos dos nossos corações sendo inflamados. Obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus por aquela experiência daquele dia. Eu sou sacerdote, estou aqui hoje, é por causa daquela primeira experiência, no ano de 2002, no grupo de oração. Ali eu experimentei o amor de Deus. Essa experiência me faz fiel. Agradeça ao Senhor, Ele tem sustentado a sua vida. Obrigado pelo vosso amor. Agora vamos entrar nas muralhas. Agora pensa nas suas muralhas. Quem tem muitas muralhas, levanta a mão direita alto. Você vai levantar para o Espírito Santo. Aqui a imagem do Espírito Santo. Muita gente está acendendo velas. Você já está experimentando muitos milagres. Pensa na sua muralha. Vamos cantar esse incendeia novamente o Espírito Santo, a mesma música. E coloca as muralhas ao Espírito Santo neste momento. Talvez são tantas na família, no casamento, no trabalho. Talvez são filhos. Eu não sei a sua muralha. Nós vamos cantar o Espírito Santo. Assim como Elias bateu o seu manto, o mar se abriu, que aquele manto tinha unção. E eu, como sacerdote, como Josué, estou na frente. Cantemos, e pela fé, tomando posse que as muralhas já vão cair em nome de Jesus. Vem, Espírito de sobre Deus, as tuas muralhas, purificar meu ser, purificar meu ser, purificar meu ser. Isso. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Ser morno não dá. Ser morno não dá mais. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Ser morno não dá mais. Aviva, aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação com tremendo avivamento. isso, tomando posse das muralhas estão sendo quebradas em nome de Jesus. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito
Solte sua voz forte. Clame você. Vem, Espírito, vem queimar. Vem. Isso. O nosso coração. E junto com o sacerdote, pela intercessão de Santa Míria, quebra as muralhas na vida dos vossos filhos. Você que tem muralhas de enfermidades, muitas falsas enfermidades na família, o Espírito Santo está agora indo curar, libertar. Que vai embora agora das famílias toda falsa enfermidade em nome de Jesus. Situação financeira amarrada, pessoas invejosas contra você. Quer por ter agora toda a muralha está inveja. Matrimônios, quantos matrimônios aqui? Muralhas no matrimônio agora, peça ao Espírito Santo que Ele restaure o teu matrimônio. Pessoas aqui que matrimônio está como que gelado, gélidos. Está pior que um gelo. Deixa o Espírito Santo agora transformar. Falta de perdão, ódio, mágoa. Libera agora, deixa que essa muralha da falta de perdão caia por terra. Você que está em casa também, vai rezando, Jesus está te visitando. Você que está doente em casa, Deus está também curando você neste momento. Toda muralha espiritual na tua vida, na vida de oração, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para terminar, falta atravessar o Rio Jordão. Quem quer atravessar o Rio Jordão? Levanta a mão. Já cansou, gente? Ou ainda não? Feche teus olhos agora para terminar. É a unção agora, a unção redobrada. Para terminar esse momento, para ir para o ofertório. Agora pedir o Espírito Santo, ministério. Conduz. Só quem tem o Espírito consegue atravessar. Como disse Isaías, mesmo pelo fogo, pela água, eu atravesso. Porque eu estou na unção. Cantemos. Último momento para terminar. Levante seus braços. Esse Espírito nos faz atravessar qualquer tempestade, qualquer tribulação, qualquer dor. Esse Espírito está te dando um novo canto, uma nova voz, uma nova palavra. Tenha fé, creia, você está recebendo. Ele está entrando, está agindo, está soprando. Este vento novo sobre você, este Espírito de vida que renova todas as coisas. Se o vento soprar, levante seus braços. Com os olhos fechados, atravessa o Rio Jordão da sua vida. Sopra, Espírito. Isso. Levanta os caídos. Cura as feridas. Restaura as feridas. Dores antigas. Dores antigas. Isso, vem pra curar. Sopra, Espírito. Isso, igreja, força. É o Espírito Santo que trazendo vida,
trazendo vida. Junta os pedaços, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos, põe de pé os ossos secos. Com teu poder vem restaurar na multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz levantar do vale, faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos, põe de pé os ossos secos. Com teu poder, com teu poder, vem restaurar, vem restaurar da multidão de caídos, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra, marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta. Solte sua voz e cante isso. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Força, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se, tudo volta ao lugar, tudo volta. Quando o vento soprar, mais forte, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento, receba o Espírito Santo, o sopro da vida. Preencha o Espírito Santo, o hálito de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.